oitavo ano, tudo bem com vocês? Vocês pediram, vocês imploraram, vocês requisitaram muito o meu canal no YouTube. Então, bem, aqui está um canal no YouTube. Não tem ainda muita produção, tá? Não tem imagem, não tem luz, não tem edição direito, mas a minha era influencer está só começando e futuramente eu vou ser um grande youtuber, evidentemente. A gente, brincadeiras à parte, eu vou postar, falando sério agora, eu vou postar vídeos aqui periodicamente, nesse período de quarentena, para que vocês assistam e para que vocês tenham uma rotina de estudos. Como eu sou professor de vocês, fica mais fácil vocês administrarem esses estudos me vendo. Então a gente vai abordar alguns assuntos da unidade 2 e a gente vai estudar por aqui também, junto com as atividades e outros materiais postados na plataforma de vocês. Para quem participou da live hoje e para quem teve a possibilidade de já olhar o livro e já está cumprindo as atividades, vocês viram que o livro de vocês começa com uma apresentação oral, tá? Um texto de uma escritora nigeriana, essa daqui, Chimamanda, ok? Ela daqui. Esse livro é muito bom, a propósito. De uma escritora nigeriana, é um trecho de um TED que ela fez. O que é um TED? TED é uma organização sem fins lucrativos, onde eles convidam as pessoas importantes de suas áreas, então escritores, pintores, sei lá, músicos, enfim, médicos, químicos, eles convidam pessoas importantes das suas áreas de atuação, para que eles deem uma palestra, para que eles falem sobre um determinado assunto, para que eles se apresentem oralmente. E o primeiro texto de vocês é um trecho de uma apresentação que eu postei lá na plataforma, está na biblioteca de classe de vocês, deem uma olhada lá. Assistam, por favor. Eu só achei o vídeo dublado. Eu não consegui encontrar legendado em português. Ele existe na internet legendado em inglês, mas eu não ia colocar, obviamente, lá para vocês dessa forma. Então eu achei o vídeo dublado, está lá. Eu sei que são 15 minutos de vídeo, mas ele é muito importante e eu acho que vai trazer vários pensamentos e várias coisas críticas para vocês, vai ajudar bastante. É um vídeo realmente muito interessante. Então, o que é, basicamente, agora eu vou só introduzir um assunto de uma maneira bem curta, o que é uma apresentação oral, para futuramente a gente ir trabalhando sobre o assunto. Eu sei que vocês também vão trabalhar com a professora Luísa, ela vai trabalhar algumas questões de fake news com vocês, mas aqui a gente vai falar, pelo menos inicialmente, da parte teórica da apresentação oral. O que é apresentação oral? O que é oralidade? A oralidade é a fala, tudo bem? Então, a apresentação oral é uma apresentação falada. Ela, geralmente, as pessoas acham que é só chegar lá e falar. Não. Existe todo um preparo por trás, uma pesquisa. Às vezes, as pessoas escrevem o seu discurso, escrevem um roteiro, idealizam uma ideia, para no final elas se apresentarem oralmente. Quando você vai realizar uma apresentação numa sala de aula, por exemplo, você tem um trabalho, sei lá, de história, um trabalho de geografia, um trabalho de matemática, onde você tem que fazer um seminário, onde você se apresenta oralmente, na frente da sala inteira. Você, na hora que vai lá na frente, você vai se preocupar um pouco, ou deveria, pelo menos, se preocupar com a sua fala, com seus gestos, como você está se portando, como está a sua postura ali. Então, tudo isso é muito importante numa apresentação oral. No caso da Chimamanda, ela teve todas essas preocupações. Evidentemente, vocês vão conseguir ver lá no vídeo que eu coloquei na plataforma, na biblioteca de classe de vocês. Lembrando que na apresentação oral não é só um seminário, pode ser uma palestra, por exemplo, e a gente tem várias formas de realizar isso. Na hora que você ler o trecho, você vai perceber que algumas marcações foram retiradas. Então, por exemplo, as risadas da plateia, as entonações, as pausas que ela deu, se ela espirrou, se ela tossiu, alguma coisa nesse sentido, ela não vai para o texto escrito, tá? Ela só fica na apresentação oral, porque a apresentação oral tem dessas características, tem essas pausas, essas entonações, como você quer dar um destaque maior sobre um determinado assunto e um destaque menor para outro e por aí vai. Mas o que é muito importante, gente, que a gente não pode esquecer na apresentação oral, é que você tem que ter argumentos. Quando você for defender uma opinião, isso em qualquer situação, sendo uma apresentação oral ou um texto escrito, quando você vai defender uma opinião, você tem que argumentar sobre. Então você foi lá e expôs uma opinião sobre determinado assunto. Você tem que argumentar sobre esse assunto, você tem que defender este ponto de vista. As apresentações orais, geralmente são compostas de muitos argumentos. As pessoas
elas defendem determinadas opiniões a partir de argumentos. Não se pode, gente, não façam isso, não se pode defender opinião sem argumento. Não falem o porquê sim. Por que você pensa isso? Ah, porque sim. Não, você tem que argumentar, você tem que ter um critério de argumentação. É uma estratégia muito utilizada na apresentação oral. Então, a apresentação oral basicamente é isso. Ela é feita oralmente, ou seja, ela é feita pela fala e ela tem algumas marcações. Ela não é cheguei no acaso e comecei a falar, não. Ela é pensada oralmente, ela é pensada previamente para que seja uma apresentação de qualidade. A minha aula aqui, por exemplo, no YouTube, antes dela ir para o YouTube, eu fiz um roteiro. Eu pensei previamente sobre o que eu ia falar, como eu ia falar e os pontos a seguir, os caminhos que eu ia traçar, que está aqui presente. Então, na apresentação oral da Chimamanda ou de qualquer outra pessoa, acontece a mesmíssima coisa. A pessoa ela pensa um pouco antes, ela elabora uma ideia, elabora um roteiro, conversa com outras pessoas, para na hora da apresentação oral, na hora da apresentação mesmo, final, ela tem uma ideia do que ela vai falar. Então eu peço, depois de assistirem esse vídeo, eu peço para que vocês leiam o trecho, se não leram ainda, já deveriam ter lido, leiam o trecho, e assistam o vídeo da Chimamanda que vocês vão entender o que é uma apresentação oral e vão conseguir talvez diferenciar de um texto escrito. Vocês vão perceber, gostaria que vocês tentassem fazer isso, perceber a diferença entre as marcações do texto escrito e as marcações do texto oral. Eu já falei isso em sala para vocês algumas vezes, a oralidade é algo muito importante. É o seu cartão de visitas. É quando alguém vai chegar e fazer uma análise inicial de vocês. Como você fala, como você se porta, qual é a escolha das palavras que você vai ter. Isso tudo é muito importante para as pessoas analisarem oralmente. É claro que na hora que você vai se apresentar, na hora que você vai fazer uma apresentação, você tem todo um cuidado, tá? Todo um cuidado maior ao escolher algumas palavras, como você vai falar, o que você vai falar. É diferente, por exemplo, de você estar com a sua amiga no recreio e vai debater e vai conversar sobre algum assunto do dia a dia. São situações completamente diferentes. As duas são orais, mas são situações completamente diferentes. Então eu espero que tenha ajudado. Falei um pouquinho sobre a apresentação oral. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso. Vamos fazer alguns exercícios sobre isso. E vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. É um gênero facílimo. E na página, no livro de vocês, tem uma página sobre isso. Deem uma lida, deem uma estudada. Fiquem bem e se cuidem. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo e até a próxima.